Trabalhar até morrer parece exagero, mas é a realidade de milhares de pessoas no mundo. Isso tem um nome, karoshi. E hoje no canal de combate ao karoshi, vamos revelar os números dessa tragédia silenciosa. Eu sou o Reginaldo e se você acha que trabalhar demais só causa cansaço, prepare-se. Os dados que vou mostrar aqui vão te chocar. Karoshi é uma palavra japonesa que significa morte por excesso de trabalho. E não é um acidente, é um assassinato silencioso. No Japão, são 10.000 mortes por ano. No Brasil, não temos números oficiais, mas casos como o do bancário, que morreu após 3 dias seguidos no escritório, ou do motoboy, que teve um infarto após 18 horas de entrega, mostram. Isso está acontecendo aqui. Vejamos essa matéria do jornal, do Brasil de Fato. Entregadores exaustos, restaurantes amarrados, cresce insatisfação contra apps de delivery. Todos os dias, o entregador Adriano da Costa sai de casa. Antes das 9, pega 2 ônibus até a Avenida Paulista e retira a bicicleta elétrica do aplicativo iFood no fim da manhã. Começa as entregas entre 11 e 11h30, relata o morador do conjunto habitacional Vila Nova Jaraguá, zona oeste de São Paulo. O iFood permite alugar as bicicletas por até 4 horas a um custo semanal de R$ 24,00 com direito a 2 retiradas por dia. Então eu uso 4 horas, devolvo e pego outra mais à noite, na hora da janta, para utilizar mais 4 horas. No intervalo da tarde, Adriano aluga bicicletas no Banco Itaú para continuar as entregas de refeições. Nesse caso, o veículo não é elétrico, o que torna a jornada ainda mais pesada. São, em média, 10 horas de trabalho diário e o tempo de deslocamento faz com que ele fique longe de casa o dia todo. Quando retorna, já passa da meia-noite e ele está exausto. Eu folgo a hora que quiser, o aplicativo ligo a hora que quiser, mas acabo trabalhando de segunda a domingo pela necessidade, porque tenho a pensão de um filho para pagar, tenho gastos, exemplifica. Há cerca de 1 ano e meio, Adriano recebe do aplicativo, em média, 2,8 mil por mês e arca sozinho com os custos de transporte e alimentação ao longo do dia. Embora haja decisões divergentes, a justiça brasileira não costuma reconhecer vínculo laboral entre entregadores e aplicativos. A falta de uma legislação específica no país gera instabilidade jurídica e faz com que, ora, eles sejam tratados como autônomos, ora como independentes e, mais raramente, como trabalhadores formais, conforme a CLT. As 2 principais reclamações de Adriano dizem respeito ao limite de quilometragem para a bicicleta e às altas taxas cobradas pelo aplicativo. Em alguns casos, vem entrega de 5 km, 7 km para a gente pedalar, depois de sol quente. Essa quilometragem deveria ser só para a moto, o limite para nós deveria ser 4 km, afirma, e às vezes paga 7 por 6 km. Não compensa. Se o cara ficar 30 minutos esperando sair o pedido do restaurante, perde 1 hora para fazer uma entrega. O questionamento sobre o valor pago por entrega é o mais frequente entre os motoboys. João Francisco trabalha 11 horas por dia em Belo Horizonte e diz que não houve um reajuste proporcional ao aumento do preço do combustível no país. Eu mudei de casa, tive que vir morar em um bairro mais afastado porque não dava conta do aluguel. Dependendo do dia, eu faço o cálculo e vejo o que estou pagando para trabalhar. Não sobrou nada, conta. Na primeira oportunidade que surgir um trabalho com carteira assinada, em qualquer área vou pegar. Mas hoje, se eu desistir, for excluído da plataforma, no outro dia vou estar na rua pedindo ajuda, completa o motoboy, que trabalha para 3 aplicativos diferentes e preferiu não revelar seu nome para evitar punições. Além do desemprego, o achatamento dos salários no mercado de trabalho formal
faz também com que muitos motoristas, mesmo insatisfeitos com as taxas, permaneçam nos aplicativos. Adriano da Costa conta que trabalhou por 5 anos e meio como operador de empilhadeira no grupo Pão de Açúcar, uma das maiores redes varejistas do Brasil, e sua remuneração mensal sempre foi inferior ao trabalho atual no iFood. Ruim para todos, a insatisfação de entregadores com as condições oferecidas pelas plataformas vem crescendo no Brasil. Desde 2020, entregadores de várias cidades têm protestado por melhorias na relação e garantias de direitos. A manifestação mais conhecida foi o break dos apps, de julho do ano passado. Uma paralisação nacional com grande adesão em São Paulo e outras capitais. Já presenciei várias manifestações e tem pessoas que só não participam porque naquele mesmo dia precisam fazer dinheiro, porque tem dívida para pagar. Então essa pessoa quer melhoria, mas não vai parar. Analisa Adriano, que nunca participou de atos contra as empresas do setor para evitar ser excluído da plataforma. João Francisco diz que procura passar longe dos protestos para não ser confundido com um manifestante e não colocar seu trabalho em risco. A preocupação deles faz sentido. Um dos articuladores da paralisação nacional em 2020, o entregador Paulo Lima, conhecido como Galo, foi imediatamente banido dos principais aplicativos. Enquanto os entregadores enfrentam jornadas exaustivas para pagar as contas, do outro lado do balcão a situação também é incômoda. Segundo informações apuradas pelo Brasil de Fato, as taxas cobradas dos restaurantes pelos aplicativos chegam a 30% por entrega no Uber Eats. Se puder escolher, a gente voltaria ao que era antes, sem os aplicativos, desabafa Luiz Fernando, dono de uma pizzaria em Porto Alegre. Mas hoje, uma pizzaria como a nossa, que precisa ter um volume grande de entregas para sobreviver, não pode ficar fora de um iFood, um Uber Eats, senão a concorrência atropela. O empresário também prefere não se identificar para não arrumar problema com a empresa de aplicativo. Luiz Fernando lembra que sua pizzaria foi uma das últimas da cidade a se render às plataformas digitais de entrega. Chegou uma hora que, no meio da pandemia, que não deu mais. Eu via o vizinho que sempre teve menos clientes fazendo o dobro de entregas que a gente, só porque estava cadastrado no aplicativo e o nosso entregador parado, explica. Hoje esse entregador que trabalhava apenas para a pizzaria de Luiz Fernando realiza entregas por aplicativo na região metropolitana de Porto Alegre. Essas empresas acabam comendo boa parte do valor da pizza, mas não tem jeito. Se você não entra no aplicativo, não é visto, não é lembrado. O número de pedidos por noite acaba sendo menor, relata o empresário. Alternativa. Segundo estimativas da Associação Nacional de Restaurantes, a participação média do delivery no total de faturamento dos restaurantes saltou de 11% para 21% entre o início da pandemia e dezembro de 2020. Paulo César da Mota é um dos proprietários do café-restaurante Empório do Aroma, no centro de Curitiba, Paraná. O estabelecimento foi aberto uma semana antes do primeiro lockdown na cidade, em março de 2020. A gente estudou a viabilidade de entrar no aplicativo de delivery, mas como as propostas que eles tinham, as taxas e todo o investimento que nós precisaríamos fazer em relação a embalagens, por exemplo, entendemos que não seria vantajoso, relata. Outro fator que inviabilizava essa escolha era que o valor das entregas só entraria na conta dos proprietários 30 dias depois. Hoje o Empório do Aroma é um dos poucos cafés da região que sobrevive mesmo sem estar cadastrado em aplicativos. Fazendo os cálculos em relação aos preços que eles praticam e o percentual que a gente teria que deixar para o aplicativo, a gente viu que não valia a pena disso. Ao dialogar com outros empresários do ramo, Paulo César entendeu que entrar no aplicativo geraria um aumento repentino de clientes, mas não traria vantagens a longo prazo. O que nos disseram é que o início no aplicativo sempre gera um boom de vendas, o que é uma ilusão. Você fica bem posicionado, acha que aquilo vai ser permanente e faz um estoque de compras maior, mas em seguida entram novos empreendimentos no aplicativo e o seu vai ficando escondido, afirma o empresário. Outro motivo para não optar pelas plataformas é a precarização cada vez maior do trabalho dos entregadores. Todo trabalho merece uma remuneração digna. Quando a gente viu
que o entregador recebia R$ 3 ou R$ 4 para uma distância de mais de 5 quilômetros, a gente considerou que ao entrar em um app de entrega, a gente estaria contribuindo com a exploração do trabalho e com o mercado de embalagens que estava praticando valores fora da realidade completa. Os aplicativos não trabalham com valor fixo por distância ou por entrega. Segundo o iFood, por quilômetro rodado na distância total, é repassado ao entregador o mínimo de R$ 1. Além disso, há uma taxa adicional se você estiver longe do restaurante. Na maioria das cidades, essa taxa é adicionada a partir de 5 quilômetros de distância. Hoje, Paulo César e seu companheiro Vladimir realizam as entregas com um carro próprio, mas em horários restritos, para não prejudicar o atendimento presencial e a qualidade do produto. O Empório do Aroma é uma exceção nas maiores cidades do país. O modelo de entrega por aplicativo se popularizou ainda mais na pandemia e os protestos de entregadores vêm surtindo efeito em casos pontuais. A pressão está valendo a pena, disse ao Brasil de Fato o motoboy Altemício Nascimento, que acompanhou as negociações do iFood com um grupo de entregadores que entrou em greve em São José dos Campos, em setembro. Além do reajuste no valor pago por quilômetro ou por entrega, as demandas da greve incluíam o fim dos bloqueios indevidos, a exigência de código de confirmação nas entregas e melhores pontos de descanso. Em São José, os motoboys recebiam do aplicativo 3 pedidos ao mesmo tempo. No dia 28, eles prometeram mexer nas taxas e tirar os 3 pedidos, porque hoje cai direto na tela do motoca 3 pedidos, ou seja, o cara faz 2 pedidos de graça para o iFood, não tem como, explicou o Altemício. No interior paulista, a greve contou com o apoio de bares e restaurantes que compreenderam os motivos da paralisação. Ao mesmo tempo, os entregadores foram abertos ao diálogo e voltaram ao trabalho após 6 dias para não prejudicar os empresários. Os motoboys anunciaram que vão paralisar novamente as atividades se o iFood não cumprir com as promessas. Luiz Fernando, dono da pizzaria na capital gaúcha, diz que condições só vão melhorar se motoboys e pequenos empresários reivindicarem direitos juntos. Pena que é difícil construir essa ideia. A gente está no mesmo barco, mas na correria do dia a dia até discutimos com eles, batemos boca porque alguns entregadores ficam na porta fazendo pressão para o pedido sair logo. Conta. O correto seria a gente fechar com eles mesmos e dar um jeito de pedir condições melhores para todo mundo. Hoje não está bom para ninguém, finaliza. O outro lado, o Brasil de Fato apresentou as críticas às empresas citadas. A reportagem também perguntou quais são e como funcionam os critérios para a definição das taxas cobradas nos restaurantes e entregadores parceiros. O Uber Eats informou que a resposta ficaria a cargo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, que reúne 9 aplicativos do setor. Confira a íntegra da nota enviada pela Mobitec. As empresas associadas à Mobitec estão abertas ao diálogo e trabalham para ajudar os motoristas e entregadores parceiros na geração de ganhos, inclusive realizando revisões e realizando reajustes em diversas cidades do país. Em relação aos valores das entregas, as empresas associadas da Mobitec têm políticas próprias relacionadas ao tema, porém, em linhas gerais, o valor de cada corrida leva em conta uma série de fatores, como a distância total, o tempo necessário para os deslocamentos e a demanda por entregas no local e local específico, nos horários e local específico. Entre as medidas adotadas pelas empresas para auxiliar os parceiros a reduzirem gastos estão convênios com redes de postos de combustível que oferecem desconto no abastecimento dos veículos, além de parcerias com empresas para oferecer preços especiais em peças, acessórios e manutenção. João Francisco e Luiz Fernando são nomes fictícios, porque o motoboy e o empresário, ouvidos pela reportagem, não quiseram se identificar. Pois é, gente, vocês acabaram de ver aí uma reportagem do Brasil de Fato. Bom, essa reportagem é
para exemplificar. Essa reportagem não é de agora, mas não mudou muito, viu? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho, tá? Beleza, tá aqui. Então, gente, vamos lá. Pois bem, vocês viram aí a reportagem, só para a gente exemplificar um caso real, né, de aplicativo, de trabalhadores de aplicativo, que é algo muito comum. Pois é, mas a questão aqui não foi apenas a condição de trabalho, que não é apenas, mas é muito, né? As condições de trabalho que são extenuantes e desgastantes. Só que isso tudo pode levar à morte, gente. Não só pelos acidentes, como se fosse pouco, mas não é. Mas também por excesso de trabalho. O excesso de trabalho faz parte da vida cotidiana do trabalhador de modo geral, não só dos motoboys. Os motoboys é um caso extremo que a gente está vendo aí acontecer, que exemplifica bem a condição do trabalhador hoje, informal, uberizado e tal, sem condição de trabalho. Vocês viram bem, se eles pudessem, trabalhariam sim com direitos, carteira assinada, tudo bonitinho, mas fazem esse tipo de trabalho porque é o que restou, né? Então, gente, olha só, essas mortes não são fatalidades, são consequências de um sistema que trata trabalhadores como máquinas, pressão por produtividade, assédio moral, medo de demissão, falta de direitos. Pois é, tudo isso leva, gente, ao estresse extremo, infartos, AVCs e suicídios. Pois é, gente, a situação não está fácil para a classe trabalhadora. Mas, gente, como identificar, então, o caroche? Vamos lá. Alguns sinais são visíveis, por exemplo, a exaustão crônica. Dormir e nunca se sentir descansado. Quem de nós nunca passou por isso, hein? Isso pode ser condição de trabalho exaustivo, viu? Dores constantes, cabeça, no coração, nos músculos também. Sintomas psicológicos, depressão, ataques de pânico. Tudo isso é excesso de trabalho. Pode nos causar a morte súbita, o infarto e o derrame cerebral. É uma consequência terrível que pode acontecer. E não adianta dizer, mas é só pedir demissão. Muitos trabalhadores não têm escolha. Ou trabalham até morrer, ou passam fome. Isso não é vida. Isso é escravidão moderna. Mas há como lutar contra isso. Ações coletivas, sindicatos, leis mais rígidas e conscientização são armas poderosas. E é por isso que esse canal existe, para denunciar, informar e mobilizar.
E se você já vivenciou ou conhece alguém que sofreu com o caroche, compartilhe sua história nos comentários aqui. Se é médico, advogado ou pesquisador, junte-se a nós. E se você é um trabalhador cansado de ser explorado, assine o canal e espalhe esse vídeo. Só unidos vamos combater essa epidemia silenciosa. Caroche não é destino, é crime. E nós vamos expô-lo. Até o próximo vídeo. Lute. Viva! Resista!